Muito bem, meus amigos. Meu nome é Marcos Busata, sou terapeuta, formado em medicina quântica e vim aí hoje passar um pouquinho para vocês do que a Essências da Terra tem para trazer para vocês, tá? Então, muitos me perguntam: ô Busata, o que tu faz? Eu trabalho com medicina quântica. Então, o que é isso, enfim, aí a gente vai explicar. Então eu resolvi fazer esse videozinho aí para dar uma clareada, né, ver o que a gente consegue explicar um pouquinho do meu trabalho para vocês, da forma com que eu trabalho, tá? Então, o nome da nossa empresa é Essências da Terra, tá? Medicina Quântica. É uma empresa especializada em saúde e qualidade de vida, tá? Nosso objetivo é prestar qualidade de vida, auxiliar você a ter qualidade de vida, tá? Isso de forma saudável, tá? Essências da Terra, medicina quântica. A gente faz então exames dentro da ortobiommolecular, tá? Que são diagnósticos por biorressonância, tá? E por biorressonância magnética, né? Até inclusive aqui tem um dos aparelhos que a gente utiliza, né? Que é um aparelhinho de biorressonância, tá? Esse é um dos aparelhos que a gente utiliza, tá? Dessa forma a gente consegue então fazer uma visão geral do organismo da pessoa, tá? A gente consegue fazer uma leitura de todo o organismo da pessoa, tá? De 52 sistemas do organismo, tá bom? De forma preventiva e regenerativa, tá? Vamos ver se a gente consegue falar de uma forma preventiva e regenerativa, tá? Para nós entender um pouquinho sobre medicina quântica, tá? A medicina quântica, então, ela é uma novidade, tá? Se vê muito falar em quântica aí de alguns anos para cá, de 6, 7, 8 anos para cá, você vê muito falar em quântica e todo mundo, quântica, isso é quântica. Pô, a quântica é o todo, tá? Quântica é o todo, o quanto, tá? Tudo que tem na Terra, tá? É quântico. Tendo vida, não tendo vida, é quântico, é energia, tá? Quântica é energia, tá? A medicina quântica, então, ela tem um novo conceito, um novo enfoque, tá? Ela vem trazer novas soluções para velhos problemas, tá? Contra os quais pouco ou quase nada fazem, métodos convencionais de tratamento. Então a gente vem buscar solucionar alguns problemas, algumas patologias, né? Auxiliar junto com a medicina. A gente não é separado, a gente não faz um tratamento separado, pelo contrário, a gente faz um tratamento em conjunto. A gente faz o quê? A gente vai somar, tá? A medicina quântica, ela não tira nenhum tipo de tratamento que você venha fazendo, que você esteja fazendo. A gente não está aqui para diagnosticar problemas, né, tratamentos que você está fazendo. Nós estamos aqui para te ajudar a ter uma qualidade de vida, ou seja, a resolver essas questões, tá? Então, você está fazendo um tratamento com profissionais de determinada área, você vai continuar. A medicina quântica vai somar em tratamento para quê? Para que você venha ter um resultado mais rápido e com isso, tá? Você se livrar da questão medicamentosa, enfim, aí ter qualidade de vida, né? Porque a gente nasce saudável e tem que morrer saudável também, né? A gente não pode morrer tomando medicamento a vida toda, né? A medicina quântica ela está estruturada na física quântica, tá? E possui uma abordagem muito profunda com relação às causas das doenças, enfocando a nível físico, emocional e energético, e não apenas celular orgânico. Ou seja, nosso trabalho é olhar o ser humano num todo: corpo, mente e energia, tá? A gente não cuida só do corpo, a gente não cuida só da mente, a gente não cuida só da energia, a gente faz o trabalho em conjunto, tá? A gente olha para todas essas questões, as questões emocionais,
para as questões genéticas, para as questões orgânicas, para as questões de heranças familiares, tá? Por isso que a medicina toda ela trabalha, ela tem uma gleba muito grande de ferramentas para associar no trabalho, né? A gente tem uma gleba muito grande de ferramentas para associar, para buscar diagnosticar isso, para buscar trazer complementar esses tratamentos, né? Então a gente utiliza-se de ferramentas a nível energético, reikis, apometrias, constelações familiares, respiração, renascimento, yoga, enfim, né? E aí vai uma série de terapias que se utiliza, tá? A gente também trabalha com a questão de bioquânticos, tá? Que são produtos personalizados para cada caso, né? A níveis emocionais, estresse, ansiedade, depressão, insônia, incapacidade de falta de estamina, enfim, né? Uma variedade aí de campainhas que o sistema demonstra aí que algo não está legal com nós, né? Então a gente vai lá e busca tentar de que forma a gente vai conseguir adequar melhor esse bioquântico aí para te trazer mais qualidade de vida, né? A medicina quântica, na medicina quântica, a dúvida, a fantasia e a incerteza diagnóstica decorrente dos desconhecidos dão lugar à realidade objetiva e à percepção para buscarmos causas essenciais do desequilíbrio orgânico, que damos o nome de doença. A doença é tratada no âmbito da sua identidade e origem, tá? Então, nós, da medicina quântica, a gente vai buscar a origem da doença. A doença ela é uma campainha, né? Ela é uma campainha que alguma coisa dentro do teu organismo, ali dentro do teu corpo, não está bem, tá? Então, estou com dor de cabeça, muita dor de cabeça, isso é campainha de alguma coisa. Eu estou com dor de garganta, é campainha de alguma coisa. Eu tenho dor de estômago, é campainha de alguma coisa. A pessoa surgiu com câncer, é campainha de alguma coisa, entendeu? Então a doença, ela é só a campainha. A patologia, quando ela vem para fora, quando ela aflora, ela é a campainha de alguma coisa. Tem alguma coisa que está causando isso, né? Porque o câncer ele não se gera do nada. Existe uma raiz, existe uma fonte geradora para isso, né? A gente lembra que pensamentos e sentimentos geram energia. E essa energia gera a manifestação, a materialização das coisas, né? Quando você quer muito comprar um carro, eu vou trocar de carro, você vai trabalhar, mas você está mentalizando, você está colocando energia, você está colocando foco naquilo, né? E aí você vai lá e concretiza. Então, a energia, ela dá o formato, ela concretiza, ela é o ponto de ação, tá? Todos desejam ter saúde, porém poucos criam disciplina para ter saúde. Isso é uma grande verdade, né? As pessoas, todo mundo quer, eu quero ser saudável, né? Faz caminhada, fazer isso, fazer aquilo. Mas poucas pessoas realmente buscam, né? Ter sentimentos positivos, pensamentos positivos, fazer uma boa dieta, uma boa equilíbrio alimentar, né? Tomar seus suplementos, fazer terapias que sejam preventivas, né? Isso as pessoas não têm feito, né? A pessoa geralmente se lembra da saúde quando adoece, né? As pessoas que exercem um papel ativo no cuidado da própria saúde são mais saudáveis e se curam mais facilmente. Isso, né? Então, pessoas que buscam a prevenção, que buscam, não é pessoas que não vão adoecer, eu faço uma caminhada, eu tenho pensamento bom, isso não quer dizer que a pessoa não vai adoecer. Adoecer, isso é uma questão orgânica da gente, todo mundo vai, uma hora ou outra. Só que a facilidade com que você se recupera, ela é muito maior, né? É mais rápida a recuperação, você consegue se curar mais facilmente de pessoas que não fazem nada para recuperar, para papel preventivo para os cuidados da saúde,
né? Então, as pessoas saudáveis, elas morrem tranquila. E as não saudáveis geralmente sofrem para morrer. E normalmente levam outras pessoas à doença. A morte é quase sempre sinônimo de doença, quando deveria ser apenas o findar de um ciclo, para o início de um novo ciclo. Ou processo reencarnatório, como conhecemos, né? Então, isso é uma grande verdade. Geralmente a pessoa, né, quando a pessoa morre, levam outras pessoas à doença, né? Geralmente as pessoas entram em estágios depressivos, as pessoas entram até em processos de inanição, de não comer, ficam doentes, começa a doer o coração, começa a doer a cabeça, começa isso, começa aquilo, enfim, as pessoas começam a achar doenças que muitas vezes não tinham, né? Então, assim, a morte geralmente ela é um sinônimo de doença, né? Porque fulano morreu, será que eu também não estou? E aí começa a ir atrás e buscar, minha mãe morreu lá um exemplo, né, de câncer, eu vou ter que ir atrás para ver se não vou ter também, o meu pai morreu de infarto, já vou lá no cardiologista segunda-feira para ver se eu não tenho nada também. Bom, isso não adianta, né, não é sinal que ele morreu, que você precisa morrer também da mesma forma. O que você tem que fazer? Você tem que criar um hábito de vida saudável, fazer sim exames preventivos, sim, com certeza, tem que fazer exames preventivos, a prevenção sempre é a melhor solução. Né? Sempre a melhor solução é a prevenção, com certeza, né? Você conhece o seu corpo? O seu corpo ele é um planeta. Dos 100 trilhões de células do nosso organismo, apenas 10% são realmente humanas. Novas pesquisas mostram o resto pertence a bactérias, fungos e outros organismos, né? Então, será que você realmente conhece o seu corpo? Está ali, né? Será que você conhece o seu corpo? Né? Então, imagina, dos 100 trilhões de células do nosso organismo, apenas 10% são realmente humanas, né? Então, os demais aí pertencem a bactérias, fungos e outros micróbios. Tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho desse mundo, do índice parasitário do nosso corpo, tá? Então, é importantíssimo a gente poder fazer a neutralização parasitária, fazer uma avaliação e com isso a gente descobrir quais são os parasitas que estão ativos ali e neutralizar eles, tá? Não que você não vá pegar mais parasita, isso e aquilo, não, pelo contrário, parasita você vai ter sempre, como aqui você tem. Você tira do campo fértil, ele não vai ter ação, ele vai morrer de inanição, ele não vai conseguir se criar naquilo ali, né? O genoma humano, né? O genoma, cerca de 80% do nosso genoma é composto de trechos de DNA de vírus que infectaram nossos ancestrais. Esses pedaços de DNA evoluíram com a espécie humana e produziram mutações que podem ser responsáveis por doenças genéticas, né? Então imagina, a nossa carga, o nosso organismo, o nosso sistema orgânico, o nosso organismo, a gente traz para nós uma carga genética, né? De pai, mãe, avô, bisavô, tataravô, pentavô, enfim, né? Até 21 gerações passadas a gente traz essa carga genética. Então imagina isso ramificando para trás de você, né? O seu pai e a sua mãe, aí depois você tem mais 2 avós maternos, né? E 2 avós paternos lá da mãe, e mais 2 avós maternos, 2 avós paternos lá do pai. E aí você vai aumentando isso para trás e você vai criando essa imensidão de genética que a gente vai trazendo, né? Essa imensidão que a gente vai trazendo ali de situações, sendo elas também emocionais, tá? E físicas, tá? Então não é só no DNA, a gente também traz a carga emocional de todos esses antepassados, de todas essas gerações passadas, né? Para ter uma ideia, assim, o cabelo, o piolho, né? Pedículos humano capilis,
É uma praga que atormenta a humanidade há milhares de anos. Uma lêndia foi encontrada num fio de cabelo de 10.000 anos. Os insetos sugam nosso sangue e depositam seus ovos nos fios. Então imagina, foi encontrado há 10.000 anos e encontraram uma lêndia. Imagina o tempo, né, que esses parasitas vêm atuando aí enfim, e não termina. Com toda a tecnologia hoje, as escolas aí, a maioria das escolas tem que mandar bilhetes quase que semanalmente ou mensalmente para as mães darem uma olhada na cabeça dos filhos, porque tem questões de piolho, né? Adultos também têm questões de piolho, isso é uma questão de imunidade. Você aumenta a sua imunidade, o seu organismo fica protegido, você não desenvolve mais esse campo fértil para o parasita, né? No rosto, ácaros chamados de Demodex folliculum, que medem em torno de 0,3 milímetros, são os que vivem nos cílios. Tá? Durante a noite eles passeiam pelo rosto e provocam o aparecimento dos terríveis cravos. Né? Então são parasitas que vivem nos cílios da pessoa, né? E à noite então eles fazem a caminhadinha deles aí e fazem depósito, enfim, de cravos, né? Algo muito bom que a gente utiliza, a gente faz um produto chamado uma prata coloidal com simbiose específica, personalizada, tá? Que é um spray que a pessoa usa à noite, antes de dormir. Ela vai, enfim, né, faz a sua higiene para dormir, enfim, e aí uns minutinhos antes vai lá e passa uma prata coloidal no rosto, né, com aquela simbiose específica, um sprayzinho, e é só um vaporzinho, né, e aquilo acaba então eliminando esses parasitas, né, promovendo então uma pele mais sensível, mais suave, mais delicada, né, uma pele com menos parasitas, né. Na pele, cerca de 1 trilhão de bactérias vivem na pele. Os streptococcus e os corynebacterium são os mais comuns. Pela metabolização do suor, produzem o odor. Ajudam a manter a pele saudável. O uso inadequado de alguns cosméticos e fatores poluentes podem destruí-los e causar as doenças de pele. Então, existem alguns parasitas que são importantes, né? Alguns parasitas, não todos, mas tem alguns que são, né? Assim como tem alguns bacilos também que são importantes para a gente, para o nosso sistema digestório, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Com a nossa pele, com o que a gente usa, né? Com determinados produtos de higiene, determinados sabonetes, shampoos, enfim, que a gente utiliza, né? Que é para não matar também alguns que são benéficos, né? Nos dentes, falta de higiene bucal provoca a formação da placa bacteriana nos dentes e arredores, são denominados Streptococcus sanguis e Streptococcus mutans. São fermentadores de açúcar e provocam danos como a cárie. É bom lembrar que tártaro dos dentes são provocados por parasitas. Mastigar a alga clorela, né, evita as cáries para tornar o ambiente alcalino, evitando a fermentação do açúcar. Clorela é um suplemento que a gente utiliza, né, a gente personaliza ele para cada pessoa, e ele é extremamente benéfico, não só para a questão bucal, mas para todo o organismo, sistema digestivo, para a pele, para o sangue, ajuda a combater as intolerâncias, as alergias alimentares, né? Vai um produto excelente que eu diria assim que todo mundo deveria tomar diariamente a clorela, né? No Japão eles usam, né, 90 clorelas por dia, então assim, nós que não temos esse hábito ainda, né, mas é um produto muito bom, tá? A gente trabalha com um produto 100% natural e personalizado, então é feito diferente para cada pessoa existe uma frequência aí que é colocada para auxiliar essa pessoa, né? Sistema digestivo, o ambiente mais populoso em termos de micro-organismos, que varia de 500 a 1000 espécies, por exemplo, a bactéria Bacteroides fragilis,
né? Vive no estômago juntamente com o suco gástrico e age no metabolismo das proteínas. A boca agrega em torno de 200 espécies de bactérias, a maior concentração, 100 milhões por mililitros de micro-organismos importantes estão no intestino delgado, juntamente onde ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes, né? Então, o sistema digestivo contém muitos parasitas ali que são muitos benéficos, só que quando a gente tem a baixa da imunidade, esses parasitas também sofrem. Os benéficos, né, e os agressivos, né, os abrasivos aí, eles também acabam se proliferando, né? Então, é uma guerra severa ali, né? Nos nervos, o vírus varicela zoster é causador da catapora. Portanto, quem já teve catapora ou provavelmente tomou vacina, carrega no organismo esse vírus. Situações de estresse, envelhecimento ou sistema imune enfraquecido podem reativar o vírus. Surge então a herpes zoster, que provoca dores nos nervos e lesões de pele, né? Então, não vou tomar vacina, não é isso. A gente não está dizendo que você não tem que tomar vacina, pelo contrário, a vacina ela foi criada para te proteger, né? Ela foi criada para te proteger. Agora, quando você toma vacina, você tem que ter alguns cuidados, manter a imunidade alta para se vacinar. Você não pode se vacinar com a imunidade baixa, né? Você aumenta a sua imunidade, você vai se vacinar, para que o seu organismo possa fazer então a absorção daquela carga positiva daquela substância que você está se vacinando, né? Contra aquela patologia que você está se vacinando. Não adianta você querer ir lá se vacinar com a imunidade baixa, que o teu organismo vai ter uma reação muitas vezes agressiva, né? Você vai ter alguns efeitos colaterais. Por isso a importância de se manter a imunidade alta para fazer uma vacina, né? O aparelho reprodutor. Existem mais de 100 tipos de papilomavírus, HPV, que podem infectar os humanos. 1/3 é transmitido pelo sexo. Os mais perigosos são o HPV-16 e o HPV-18, que podem causar câncer de colo, do útero, vagina, pênis, etc. A prevenção através da higiene e manutenção da imunidade é a melhor forma de evitá-los, né? Então, esses papilomas são extremamente agressivos, né? A maioria deles podem causar o câncer, né? de colo, de útero, enfim, né? As regiões aí, genitais, né? É importante a gente manter então a imunidade alta, como eu disse, e neutralizar, né? Nos pés, então, a gente tem fungos do gênero Trichopton e Epidermophyton, que são os mais comuns, né? Que infectam as unhas, a pele, aqueles fungos de unha, né? Esses fungos de unha que toda pessoa tem a unha branca, né? Unhas do pé, vai cortar e ela está oca por baixo, aquilo é um fungo, né? Isso é fácil da gente neutralizar, tá? A gente tem uma simbiose específica para isso, para neutralizar. Aí muita gente vai lá e coloca algumas substâncias em cima, isso, aquilo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que colocar, tá? Porque, como é fungo, o fungo se prolifera em ambientes ácidos, tá? E úmidos. Então, a gente tem que ter alguns cuidados aí, tá? Existe toda uma forma de precaução para a gente combater esse fungo, tá? Não adianta muitas vezes colocar ali, a gente tem várias questões que a gente precisa olhar, tá? Desde de vestimentas, né? Até a gente identificar o tipo de fungo certo ali, né? Então, no aparelho que a gente tem, a gente consegue detectar esse tipo de fungo ali, enfim, e de que forma a gente vai tratar ele para eliminar, né? Então, sim, fungos e vírus dificilmente morrem, tá? A gente se neutraliza, porque fungos e vírus não morrem, tá? A gente neutraliza eles e mantém a imunidade alta. Então, dessa forma, ele fica inativo. Mas se você baixa a sua imunidade, ele volta, né? Conheça os grandes vilões que silenciosamente degradam os seres humanos. Aqui a gente vai entrar numa parte bem delicada, tá? Que são os metais pesados, tá?
Os metais tóxicos ou metais pesados, como são conhecidos pela sua alta densidade, são elementos amplamente difundidos no meio de consumo, sejam associados à alimentação, água tratada, utilizado no preparo de cosméticos, na indústria farmacêutica e outros diversos meios de nosso contato ambiental, tá? Que são metais. Os metais pesados, tá, são alumínio, arsênico, chumbo, mercúrio, estôncio, bário, berílio, bismuto, enfim, tá? Estou em toda uma tabela periódica aí de metais, tá? A gente fala metais pesados, mas é a forma deles, são metais tóxicos, né? Porque muitos deles não têm, são metais leves, né? Como alumínio, enfim, né? Não são pesados, tá? Não tem valência. Como a gente adquire esses metais, tá? Na água, no ar, no alimento, tá? Nos cosméticos. Eu costumo dizer assim para os clientes, tá? Para as pessoas que vêm fazer uma avaliação, mas como é que eu peguei isso? Como é que eu tenho esses metais? Bom, a gente acorda e vai dormir com metal pesado. Quando a gente acorda de manhã, a gente escova o dente. A gente vai dormir e a gente vai escovar o dente também, tá? Então, os teus metais tem bastante, tem metais pesados, tá? Tem metais tóxicos, tá? Eu não falei pesado, tem metais tóxicos, tá? Nos alimentos, tem metais tóxicos. Na água, tem metais tóxicos. Claro que os níveis são aceitados pelos órgãos de saúde, tá? Mas se você pegar uma garrafinha de água lá, você vira, não vou citar nomes de água, tá? Mas se você virar, olhar no rótulo aí, você vê que tem algumas que tem estômago, tem algumas que tem boro, tem enfim, mas são níveis aceitados, tá? Mas isso aí, acumulativo, o que acontece? Quando um mineral desse entra no teu organismo, tá? O nosso sistema, tá? Ele vai lá e tem uma dispensa, tá? Uma dispensa de elementos de carga positiva e de cargas negativas, porque nossa composição de sangue, né, de organismo, ele é positivo e negativo. Então, um metal pesado que ele entra, que ele seja bivalente, até tetravalente, que tenha 2, 3 vezes a valência positiva, o organismo recebe aquilo e diz assim, ó, eu vou segurar essa energia, essa bateriazinha aqui de energia, porque eu posso precisar lá na frente. E ele vai depositando ali aquele mercúrio, ele vai depositando alumínio, ele vai depositando chumbo, ele vai guardando, tá? Ele vai guardando esses metais, porque ele acha que um dia ele vai precisar, só que ele não vai precisar. E o que acontece? Em certo momento, aquela dispensa ela enche, e aí você não consegue colocar isso para fora de forma natural. Aí o que acontece? O organismo começa a dar alguns sintomas, tá? A trazer algumas campainhas para mostrar que, ó, aqui eu tenho um excesso de uma coisa que eu não estou usando e eu preciso limpar, tá? Aí, geralmente são pés e mãos frios, a gente tem queda de cabelo, a gente tem as unhas frágeis, tá? A gente tem coceiras na pele, a gente tem sudorosas, enfim, dores de cabeça, tem né, situações aí que trazem a questão de campainhas de metais pesados. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma avaliação, identificar esses minerais ali que estão em desacordo com o teu organismo, que estão em excesso no teu organismo, e ir lá e neutralizar eles, tá? A gente faz uma substância específica, um quântico específico, tá? Para neutralizar, para eliminar do organismo. Aí você vai eliminar esses minerais do seu organismo. Com isso você vai sentir uma grande diferença no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, tá? Então, a gente identifica e elimina através de soluções quânticas. São produtos bem simples de tomar, toma, né, de manhã e de noite, enfim, ali, e tá eliminando todos esses minerais, tá? E você vai ganhar muito em saúde. Tenho como ficar, como não pegar isso? Não tem, tá? Porque
você respira, você come, você se alimenta, você ingere líquidos, você usa um perfume, você toma um banho com sabonete, você toma um banho com sabão, você toma um banho com shampoo, enfim, você escova o dente, se você escovar o dente com cinza, que não usar o creme dental, também está ingerindo metal pesado. Tá? Então, assim, não tem como a gente fazer. O que a gente tem que fazer é eliminar esses minerais, esses metais tóxicos, tá? E fazer uma prevenção a cada 5 anos, 3, 4, 5, 7, 10 anos, aí fazer essa revisão e ir eliminando o que vai surgindo no decorrer do tempo. Normalmente, tá, a pessoa elimina esses minerais e aí fica por um período aí de 10 anos aí que não precisa fazer uma desintoxicação. O ideal é a gente fazer uma revisão anualmente ou bianualmente aí para ver esse contexto, tá? Para ver esse contexto aí e de que forma a gente consegue manter o organismo, tá? Então a sua presença inadequada dificulta o metabolismo da proteína, afeta o sistema nervoso central, a medula espinhal, os rins e o processo hepático. Os metais tóxicos mais comuns são o alumínio, o arsênico, o cádmio, o chumbo e o mercúrio. A introdução desses metais no organismo dá-se por diversas vias e os quadros de intoxicação podem ser agudos ou crônicos. Tá? Aqui eu coloquei um pouquinho uma tabelinha assim, ó, um pouquinho desses principais ali, só para a gente ter uma ideia, tá? O alumínio, tá? Sintomas, dificuldades respiratórias, dificuldades de memória, rouquidão, ansiedades, depressão, seborreia no couro cabeludo, esclerose cerebral, etc. Tá? Fontes de contaminação, tá? Água tratada, embalagens de alumínio, panelas de alumínio, desodorantes, medicamentos tamponados e antiácidos, etc. Enfim, tá? Existem muitas questões de medicações também, trazem muitos medicamentos, trazem muitos metais tóxicos, né? Não tem muito como a gente não. A gente precisa usar, tem que usar, não adianta, né? O bismuto traz dores de estômago, herpes zoster, depressão, ansiedade, granulomas no pulmão, dores na coluna, fontes de contaminação, medicamentos como antiácidos, antidiarreicos, esterites, úlceras gástricas, cosméticas, como batom, né? O cádmio, dores articulares, náusea, tontura, queda normal de cabelo, cansaço, dor nas pernas, falta de apetite, fumaça do cigarro, a fonte de contaminação é fumaça de cigarro, ligas de utensílios domésticos, industriais, pilhas de cádmio, semijoias. O chumbo traz dores nas articulações, insônia, dor de cabeça, indigestão, cansaço, confusão mental, depressão, câimbras, etc. Né? As fontes de contaminação: tintas, tinturas de cabelo, água tratada, pesticidas em alimentos, poluição ambiental, gases de escapamentos, enfim. Mercúrio, dificuldade visual, redução de memória, tremor nas mãos, suores noturnos, ansiedades, etc. Né? Fontes de contaminação: peixes contaminados, agrotóxicos e pesticidas na alimentação, amálgamas dos dentes, enfim, né? Hoje já as amálgamas já estão diferentes, né? Mas era assim uma vez, tá? Sabe-se que devido ao movimento de rotação e translação do nosso planeta e das influências gravitacionais do mundo cósmico, cada ser que habita no mundo terreno, no mundo terrestre, né, possui uma frequência ressonante, conforme a sua composição atômica de minerais, que é a fonte geradora de cada espécie. O ser humano, para estar em equilíbrio, requer a frequência de 324,7 THz. Quando a frequência ultrapassa esse valor, o pH resultante do nosso organismo se torna para a tendência ácida e, no caso contrário, a tendência alcalina. Tá? O nosso organismo, então,
ele possui uma frequência, né? A gente não vê, é como a energia, né? A gente não vê a energia passar, o sinal do Wi-Fi chegar no celular, né? Mas existe uma onda ali de energia que vem, que quando a gente vai lá e coloca então a nossa senha, ele vai ali e capta aquela anteninha, tá? O nosso organismo é a mesma coisa, nosso organismo tem uma frequência de 324,7 THz. Quando a nossa antena sobe, tá? Ela capta essa frequência, 24,7 THz. Só que muitas vezes, quando a nossa imunidade está baixa, quando a gente está com uma doença, alguma coisa, isso oscila, a gente não está nessas frequências, ou a gente está acima ou abaixo disso, né? E isso causa então algumas patologias, vem trazer algumas questões de doenças, tá? Sendo elas orgânicas ou emocionais, tá? Então, o ideal é a gente manter essa frequência. Para a gente manter essa frequência, Gusata, como é que eu faço para manter minha frequência? Primeira coisa, pensamentos e sentimentos positivos, harmônicos, tá? Uma boa vibração, tá? Segundo, uma boa alimentação, tá? Terceiro, um organismo limpo, equilibrado, livre de metais tóxicos, livre de parasitas, entendeu? Então, assim, você manter a harmonia do teu corpo. Corpo e mente, eles têm que estar harmônicos, eles têm que estar em equilíbrio. Assim você consegue manter a sua frequência, tá? É possível prevenir a doença e restabelecer a saúde. É possível. A pessoa está doente, eu ouço muito isso, né? Porque eu tenho muitos casos onde que a nossa medicina convencional não consegue achar, né, a cura por completo, né? A medicina convencional não consegue tratar o ser humano ali por completo. Não tem mais o que a gente fazer, vai ter que tomar essa medicação para o resto da vida, né? Em alguns casos, olha só, eu tenho alguns atestados ali de pessoas com 6 meses de vida, né? Então, assim, cada caso é um caso, tá? Mas é possível a gente prevenir a doença, assim. A questão da prevenção, você pode prevenir fazendo uma avaliação preventiva, limpando metais, limpando parasitas, mudando os teus hábitos alimentares, mudando os teus hábitos de vida, tá? Melhorando a qualidade de vida, melhorando questões emocionais, tá? A gente não vai levar nada daqui, não. A gente sempre diz não leva nada, mas a gente leva uma mente sã, tá? O que morre é o nosso corpo. Cada um tem as suas crenças, a gente não entra nesse meio religioso, tá? Mas se você morre com uma mente sã, com uma mente saudável, eu tenho um exemplo, tá? De uma pessoa com... eu comecei a tratar ela com 85 anos, tá? Ela tinha um câncer no olho. E aí eu pedi, a filha dela me procurou, vai ter um câncer, tá? Ela quer operar, não tem problema, né? Só como ele tem uma certa idade, daí ela pediu fazer um exame, peguei uma amostra de urina dela, fiz um exame, né, no aparelho lá, e aí, a imunidade está um pouco baixa, vamos aumentar a imunidade dele e aí ele pode operar. Daí conversaram com um profissional lá que ia fazer a cirurgia, tá? Não, tudo certo, vamos aumentar a imunidade então. Resumindo assim, ele fez o tratamento com a imunidade e o tumor começou a regredir, não precisou operar, tá? Não precisou operar. E ele já era um senhor, né, de bastante idade, tá? Em resumo, ele morreu com 97 anos, tá? Ele acordou de manhã e disse para a filha dele: filha, me leva para o hospital hoje porque hoje eu vou morrer. Então, totalmente saudável, estava bem, ainda a filha pediu, tá, mas pai, está sentindo alguma dor, está sentindo algo? Não, eu só sei que chegou a minha hora e é hoje que eu vou morrer, né? Algo bem estranho até da gente falar assim, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Então a filha pegou, levou ele para o hospital, daí pediu, né? Olha, chama lá
né, os teus irmãos lá, que eu quero me despedir antes, enfim, aí, mas espera eles virem bem rápido aí, porque eu não sei o tempo, mas eu sei que é hoje, enfim, né? É uma coisa bem estranha, assim, né? Inclusive tinha uma das filhas dele que era moça e mora nos Estados Unidos, né? Conseguiu vir de lá para cá, então até, né? Mas enfim, né? Ele fez todo esse processo de desintoxicação, ele fez o processo de prevenção, a imunidade, aumentou a imunidade, eliminou parasitas, eliminou metais, tá? Ajustou alguns hábitos de vida dentro do processo até onde ele conseguiria, porque uma questão, a pessoa que tem mais de 80 anos, que tem mais de 50 anos, já é difícil de tu promover, um jovem já é difícil de tu promover uma mudança nos hábitos, né? Mas ele, dentro do que ele conseguiu, ele foi mudando um pouquinho dos hábitos aqui e ali, tá? E conseguiu então chegar aos 97 anos. E estava com o pé na cova, tá? Como a gente diz. Um tumor de olho, ia perder o olho, enfim, morreu com 2 olhos bem saudáveis, uma cabeça bem boa, né? E ainda disse para as filhas dele, olha, eu sei que vocês vão sentir, que vocês vão chorar com a minha partida, mas eu não gostaria que vocês ficassem tristes, porque, né, tô bem, tô saudável, só chegou a minha hora, né? Enfim. Então, né, claro, pai, mamãe, mãe, ninguém quer perder ninguém, mas faz parte da natureza, o ciclo é esse, né? Só que quanto mais tempo a gente tiver com eles, melhor, mas, enfim, a gente não sabe das nossas programações, né, da programação, por que a gente veio e para quê, né, por quanto tempo a gente veio, né? Então, mas é possível a gente prevenir a doença e estabelecer a saúde, sim, tá? Com hábitos saudáveis, com algumas mudanças, mudando alguns conceitos, promovendo algumas mudanças internas, tá? Promovendo algumas mudanças internas. Todos nós, em algum momento, já criamos desequilíbrios físicos através de dispositivos mentais, como formam os pensamentos, por medos inconscientes, emoções reprimidas, mágoas, né? Essa parte emocional, essa parte criacional, que nós somos seres criacionais, tá? Em algum momento a gente já criou uma dor de garganta, a gente já criou uma alergia, a gente criou uma dor de estômago, a gente criou uma dor de cabeça, a gente criou uma rinite, né? Enfim, tá? Através de formas de pensamentos, por medos mesmo, né? Por medo de perder alguém, por medo de não conseguir ser o suficiente, né? Muitas vezes por medo de falar a verdade, de falar o que você está sentindo para a pessoa que está ao teu lado, à tua frente, ou seja, o teu pai, para a tua mãe, ou seja, para o teu filho, ou seja, para o teu marido, para a tua esposa, enfim, né? Então, assim, muitas pessoas elas se reservam, elas guardam, né? Por medo de machucar ou de perder as pessoas, elas guardam mágoas, elas guardam rancores, elas guardam muitas emoções, muitas raivas, muitos medos, né? E aí com isso, esse sentimento ele vai para uma caixinha ali que começa a criar uma instabilidade frequencial. Tá? Mexe ali naquela frequência dos 324,7 THz, tá? Então aquilo ali começa a vibrar dentro da pessoa e a pessoa começa a entrar em desequilíbrios emocionais, tá? Aí muitas vezes você começa com uma dor de cabeça que você não sabe de onde vem. Aí muitas vezes você começa com uma dor em algum lugar que você não sabe de onde vem. E muitas vezes em um determinado horário aquela dor chega. 3 horas da tarde começa a me doer. Chega em casa, 6 horas começa a me doer o joelho. Passa o dia inteiro fora, quando chega em casa, 6 horas começa a me doer o joelho, me doer o ombro, me doer isso, me doer aquilo. Tá? Mas por que é quando chega em casa? Por que é em determinado horário? Tá?
Então, assim, existem as questões emocionais para essas dores, tá? E tem como a gente, então, identificar essas aí e tratar esse meio emocional aí de forma preventiva, tá? Isso é fundamental a gente fazer, a gente precisa fazer isso, né? Curar essas emoções, né? Olhar para essas emoções e ver o que realmente é meu, o que não é. E assumir só o que é da gente, o que não é da gente, a gente liberar, né? Porque nós, seres humanos, a gente tem muito essa questão do apego, do meu, né? A minha esposa, né? O meu esposo, o meu filho, a minha mãe, o meu pai, o meu carro, o meu cachorro, o meu gato, o meu computador, né? A gente tem muito do meu, né? E acaba esquecendo de uma fonte maior, né? Que é a fonte da prosperidade, né? Onde tudo brota, onde tudo flui, né? Ela não é a tua esposa, ela está como tua esposa. Ele não é o teu pai, ele está como teu pai. Ele não é teu filho, ele está como teu filho. Não é a tua mãe, está como tua mãe, né? Então, está como tua mãe. O computador não é teu, você comprou ele, mas ele está como teu computador, né? Ele está ali, tá? Então, assim, a gente tem que pensar sempre que não existe o meu, é o nosso, é o coletivo, né? Coletividade. E para isso também a gente tem que aprender muitas vezes a ouvir e a falar, né? Isso não é simples, viu? A gente aprender a ouvir e aprender a falar, tá? Aprender a colocar para fora, a liberar essas mágoas, essas dores, tá? Isso é complicado, mas tem como, tá? Tem como, existem meios para isso, tá? Dentro da medicina quântica a gente acha algumas ferramentas, né? Que vai adequando de acordo com cada pessoa. O primeiro passo a gente vai identificar o que é, quais são esses sentimentos, essas emoções, e com isso a gente vai então, né, devagarinho colocando isso para fora, tá? A gente vai achando dentro do nosso ser a parte nossa que está perdida, né? O processo de biorressonância. Aqui a gente já entra dentro do que nós estávamos falando. A biorressonância consiste em vibração de uma mesma frequência. Se pegarmos dois diapasões, quando vibram, um deles este emite pelo ar uma frequência que faz ressonância com o outro, de mesma frequência. Diapasão, quem não sabe, é um aparelho que se usa para fazer afinações de cordas, de violões, de alguns instrumentos, né? Então, assim, quando você vibra ele emite essa onda pelo ar, e o outro parado lá, ele vibra na mesma frequência, tá? Assim acontece com esses sentimentos, o medo atrai o medo, né? Como é que eu vou colocar? A ansiedade, para a gente ter algo, atrai a ansiedade, tá? A dificuldade, a tristeza, ela atrai sentimentos de tristeza, tá? Então, o processo de ressonância, quando você está com a sua energia baixa, com o seu pensamento baixo, com o seu pensamento mais negativo, mais vibrando em frequências mais baixas, você vai atrair essas frequências mais baixas. Quando você está com o seu pensamento positivo em frequências altas, você vai atrair frequências altas. Quando você está vibrando no amor, você vai atrair amor, na prosperidade, a prosperidade. Então, assim, são frequências positivas, né? Mas quando você está vibrando na angústia, no medo, na falta de consciência do teu próprio ser, na falta do teu próprio amor, né? De você se olhar como um ser amoroso que você é, porque nós todos somos seres amorosos, nós somos seres cocriacionais, vibracionais, de altíssima visão de amor, de carinho. A gente consegue sentir isso. Quando você não está sentindo um amor por você mesmo, você não tem como sentir amor pelo outro,
Isso é posse. Né? Então, a primeira coisa, a pessoa mais importante do mundo sou eu. Eu tenho que me amar primeiro. Primeiro eu. Né? Primeiro eu. Como é que eu vou dar o amor para alguém se eu não me amo? Como é que eu vou tratar bem a outra pessoa se eu não me trato bem? Como dar esperança se você não tem esperança? Então, é o processo de ressonância, de vibrar, pegar aquilo que é seu. Ah, mas fulano me bota para baixo. Não é o fulano que te coloca para baixo, é você que se coloca para baixo. É você que entra em processos depressivos, ansiosos. É você que cria a sua própria insônia. Ah, mas eu não consigo dormir de noite porque ele vem e me fala um monte de coisa, eu passo a noite inteira pensando. É você que passa pensando, não? Ele só falou, se você está ressoando ali, você vai entrar na onda e vai ficar vibrando, então não vibra. Muda o teu conceito. Imagina se todos os psicólogos e psiquiatras que existem, terapeutas que existem, fossem vibrar no que os seus clientes falam, e relatam para você, né? Então, não ia ter mais nem psicólogo, nem terapeuta, nem psiquiatra, não ia ter mais profissional na área para ajudar você. Por quê? Porque são vibrações ocultas, mas o que ele faz? Ele está ali para te ajudar, ele vai te escutar, mas ele tem que estar numa frequência boa. Um dia que um profissional desse não tiver numa frequência boa, ele não pode te atender. Ele vai ter que dizer, olha, infelizmente hoje eu não consigo te atender. Hoje eu vou ter que cancelar minha agenda, né? Enfim, tá? Eu tenho que fazer. Ó, tô indo pescar, volto semana que vem, depois eu te ligo, a gente remarca, né? Enfim, a pessoa tem que ter consciência. O primeiro passo é isso, tu tem que ter consciência do teu lugar, consciência de você, de como você está, de como isso vai acarretar em te trazer benefícios, né? Se você vai trabalhar para sair com uma carga pesada, você está ganhando ou está perdendo? Não tem dinheiro que pague, né? Então, tem certas coisas que não tem preço, tem valor. Qualidade de vida é uma das coisas que não tem preço, tem valor, né? Uma vez estabelecida a mudança frequencial do ser humano, em toda a sua amplitude podemos ver que o que antes era incurável passa a ser curável. Então, uma vez que você muda as tuas formas de pensamento, sentimentos, que você muda a tua visão em termos de prevenção, de saúde, de qualidade de vida, quando você começa a olhar para o seu corpo, quando você começa a olhar para a sua mente, quando você começa a olhar para a sua alma, o que era incurável passa a ser curado. O que você dizia, eu não tenho mais jeito, não tenho mais cura, não tem jeito, eu não tenho mais jeito, é isso aí mesmo. Você já está dizendo que não tem mais jeito, mas quando você começa a olhar para isso de forma diferente, você vê que a coisa muda, né? A coisa muda. Qualidade de vida consiste em corpo, mente e espírito saudável. Isso a gente já falou, interessante, né? Com esse objetivo que utilizamos em todos os nossos atendimentos bioquânticos gotas de amor para restaurar o campo emocional. Bioquântico gotas de amor são a elaboração da frequência inversa do sentimento, do parasita ou do metal. Sua composição é elaborada a partir de nanopartículas de prata com padrões específicos para o equilíbrio emocional. Tá? Aqui a gente fala então das formas com que as ferramentinhas que a gente usa para te ajudar a recuperar a sua saúde, tá? Esses bioquânticos, essas gotas de amor, essas soluções quânticas que a gente faz, tá? Então, a gente pega um exemplo, se você vem com ansiedade, você vem com um processo de ansiedade, tá? A gente vai te diagnosticar, vai achar a fonte dessa ansiedade. E nós vamos pegar uma frequência inversa a essa frequência que você está, né? A questão parasitária, né? Os parasitas estão ali, estão fazendo a festa no teu organismo, né? A gente tem teias, a gente tem toxoplasmose, a gente tem enteróbios, tem candidíase, enfim,
imensidão de parasitas aí que, né, que a gente vai estar, tá? Mas se você chegar numa festa, tá cheio de criança, né? E você vai lá e coloca um tango, né? As crianças estão tudo dançando lá as músicas do Patati Patatá, da Galinha Pintadinha, da Xuxa, enfim. E você lá, chega lá e coloca um tango. O que vai acontecer nessa criançada que tá ali? Ela vai, né? Vai dispersar. Dificilmente elas vão querer dançar, pular em cima de um tango, né? É uma música que não é para elas, né? E os parasitas a mesma coisa. A gente vai lá e cria uma frequência inversa àquela frequência deles, tá? Retira o campo fértil, dessa forma vai fazer o quê? Ele não tem como se alimentar, ele não consegue se alimentar naquele campo, naquela frequência. Ele passa a querer uma outra frequência, com isso ele vai embora, tá? Isso que a gente faz, então, na neutralização parasitária. Na questão dos sentimentos a mesma coisa, e as questões de metais pesados também a gente pega, então identifica os metais e com isso cria uma frequência para que seja eliminado eles embora, tá? É tudo frequencialmente, né? E os resultados são fantásticos, tá? Mudanças de hábitos e prevenção orgânica, né? Então, 10 dicas para uma boa digestão. Reserve um tempo para se alimentar. Também, a esse respeito, a pressa é inimiga da perfeição. Então, quando você vai comer, você vai se alimentar, você vai fazer uma refeição, você não vai fazer uma refeição de pressa. Você tem que tirar um tempo para se alimentar, para sentar, para sentir o sabor daquele alimento, para sentir a vibração, a energia daquele alimento, o gosto das ervas, dos temperos, o sabor da salada, o sabor do arroz, do feijão, o sabor do peixe ou da carne, enfim, né? Sentir o sabor daquele alimento, né? Mastigar bem os alimentos, pois a digestão começa na boca, né? Então, assim, ter um tempo, não ir comer com pressa. Se você está com pressa para se alimentar, porque já tem... não vai, espere. Tire 10 minutos a mais para sentir esse sabor, para se alimentar com tempo, com calma. Com isso, o seu organismo ganha, a sua mente ganha em você. Né? Você acaba se tornando mais saudável porque faz uma digestão. Teu organismo começa a fazer uma digestão. Tá? Não fale de problemas na hora da refeição, tá? Isso é fundamental, tá? A gente senta na mesa lá, tem muitas famílias que sentam e começam a falar, chegou os boletos, que coisa, não aguento mais aquele meu trabalho, não aguento mais o fulano, o ciclano, o beltrano, mas olha só, quebrou, o carro só quebrou, o parafuso só cai fora, a máquina de lavar já está vazando, o liquidificador já não está funcionando mais, entende? Não. Mesa, refeição, é hora de falar de coisas boas, você está se alimentando, o alimento recebe a frequência, você está emitindo frequência, vamos falar de coisas boas. Você viu como os passarinhos estão cantando bonito, viu como a nossa horta está bonita, você viu como o nosso carro está limpo, você viu o conforto da nossa casa, olha que prato bonito, olha que refeição bonita. Falar de coisas boas, ser criativos, entendeu? Filho, como você está lindo, filha, como você está legal, minha esposa, muito boa a tua refeição, você está maravilhosa a cada dia que passa, entende? Então, são coisas que a gente precisa, hábitos que a gente precisa criar. Eu conheço pessoas que moram junto na mesma casa e elas não se dizem uma palavra de afeto uma vez por dia. Então, assim, a gente precisa mudar o hábito, a gente precisa mudar os conceitos, tá? Então, evitar alimentos muito quentes e também muito gelados, tá? O alimento, assim, a temperatura ideal é que você consiga segurar na mão, tá? Essa é a temperatura ideal. Muito quente ou muito frio
não dá. Bota um gelo na mão, você consegue segurar um tempo? Não, então tem que ser a temperatura que você consiga segurar na mão, tá? Esse é o ideal, tá? Por isso que esses restaurantes tailandeses, japoneses, enfim, veganos, aí as comidas são mais frias. Não é que é fria a comida, ela é na temperatura ideal do organismo, tá? Não tome líquidos na hora da refeição, tá? O ideal é você tomar meia hora antes, tá? Ou pelo menos, né, 2 horas, 1h30 depois que você comeu, você tomar alguma coisa. O ideal não é você tomar junto, né, com o alimento, você tomar, né? Isso é um hábito que a gente tem todos, é difícil, né? Você faz uma festinha principalmente, você tá lá, faz um churrasquinho, tá com uma cervejinha, tá com um refrigerante, ou tá com uma água junto, né? Se alimentando e como um gole de água, de suco, de coisa, principalmente no verão, né? Cuidado com misturas que incluam leite, ovos e açúcares como sobremesa, né? Essas misturas geralmente não são muito boas, né, para o organismo, né? Ovos são muito bons, tá? O ovo eu diria que é o segundo melhor alimento do mundo, né? O segundo, terceiro, primeiro leite materno, segundo coco, teria o terceiro. Eu diria que seja ovos é o terceiro melhor alimento que tem, né? Mais completo, né? Leite é bom só o leite que vem ali do seio da mãe, né? Porque se leite fosse bom, o boi babava a vida toda, né? Então, assim, nosso organismo ele não tem essa questão de quebrar a molécula do leite ali, né? Então, assim, leite é bom para criança, para o bezerro, né? Para quem realmente está precisando, né? Para jovens, adultos e velhos, leite nunca foi bom e nunca vai ser, tá? Açúcar, mesma coisa, tá? Então, essas misturas a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? O ideal é não consumir, tá? O ideal seria não consumir mais. Se você consome, seja mais cauteloso, tá? Evitar as frituras, carnes e alimentos processados, né? Embutidos, isso aí a gente tem que procurar evitar, né? Elimine bebidas alcoólicas, cafeínas e refrigerantes, né? Esses excessos todos, né? Não dá o cafezinho, é bom o cafezinho, sim. Mas as misturas, né? Vou fazer um café com leite, já vou fazer um café com isso, um café com aquilo, já vou fazer um shake lá de café com não sei mais o que, vou fazer um coquetel disso aqui. Pô, isso tudo são esses excessos aí que prejudicam, tá? Todo mundo gosta de uma cervejinha, todo mundo gosta de um café, todo mundo gosta de um refrigerante, todo mundo gosta, mas os excessos, cuidar os excessos, tá? Não ultrapassar os excessos, tá? Saber o teu limite, saber o limite do teu corpo, tá? Pra você ter uma ideia, assim, você toma um copo de refri, você toma 100 copos d'água para meio que contrabalancear no teu organismo o estrago que aquele refrigerante faz, tá? Então, mais ou menos assim. Evite temperos prontos, tá? Use limão, alho, ervas aromáticas, manjericão, salvia, tominho. Esses temperinhos que vêm prontos, tá? Eu também sou totalmente contra isso, eu gosto do tempero natural, então assim, pega as ervas, põe secar, ou se tu acha ervas de boa qualidade, seca, faz o teu próprio tempero, tá? Faz o teu temperinho, isso é 10, tá? É muito bom, é saudável, tem sabor e tem qualidade na tua mesa, tá? Antes de comer o prato quente, desfrute de uma boa salada crua. O ideal é a gente comer uma salada antes, né? Então, imagina, né, o tamanho do teu estômago. Então você vai lá e come uma boa salada antes, faz uma boa refeição com uma salada, depois você vai então para a comida quente, né? Abuse das frutas, o seu jantar deve ser antes das 20 horas. O ideal é a gente jantar no máximo até as 20 horas, tá? Passou disso, já é tarde, tá? Já começa a metabolizar, o metabolismo já fica mais lento ali para alimento, tá? Observe o desempenho da sua digestão e analise o efeito dos alimentos sobre o seu organismo. Assim, você saberá o que é bom para você. Então,
observar, quando você come algo, ver como se o teu organismo sempre, fiquei estufado. Pô, peraí, então isso aqui está me dando alguma intolerância, estou com alguma, né? Não está bem, não estou metabolizando. Primeira coisa, quando você vai servir no buffet, você vai lá, né? Olha no prato e vou me servir isso ali, daí alguma coisa diz, não vou pegar. Isso já é primeira campainha que o teu cérebro está dizendo, olha, isso não vai ser compatível contigo hoje, não come. Vou pegar um frango, vou pegar uma res, aí você vai lá pegar e dá aquele negócio, não, vou pegar só frango. Ou você vai lá e pega um bife de res igual, entendeu? Então assim, o que acontece? Já a primeira campainha que aquilo que o teu organismo não vai metabolizar, não tá? A gente tem fases, o nosso organismo cria fases, a gente tem questões de ajustes, tem dias que a gente não tá para comer uma boa picanha, tem dias que a gente tá só para comer um franguinho, para comer um ovo, entende? Então assim, a gente tem que saber o nosso limite, né? Então o nosso cérebro, ele está sempre ativo, ele está sempre dizendo o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. São as chamadas intuições. Essas intuições são as campainhas do sistema emocional que estão lá. A gente começa a aprender a ouvir essas intuições, a gente já tem uma grande mudança aí no sistema metabólico, no desempenho da digestão. Tá? Dicas para melhorar o emocional pela alimentação. Tá? Quanto ao nervosismo, aumente o número de consumo, né, de aveia, nozes, alface, maracujá, abacate, né, são alimentos que favorecem o nosso organismo contra o nervosismo, contra a ansiedade também. Tá? Inclua produtos quânticos, suplementos quânticos, ouro coloidal, prata coloidal personalizada, clorela quântica personalizada, cogumelo quântico personalizado, né? Bioquânticos são produtos personalizados para o sistema emocional, para cada questão que eu coloquei antes, para cada questão a gente tem um produto específico, né? Para ansiedade, para depressão, para insônia, para falha de memória, para o sistema hormonal, para o sistema digestivo, tá? Contra a depressão, aumente o consumo de aveia, grão de bico, nozes, amêndoa, abacate, laranja, tangerina, castanha do Pará, pinhão, banana, tá? Então, aumentando, não é que você vai pelo método preventivo, não, estou depressivo, vou só comer isso aqui, estou bom. Não é isso aí, né? Você vai ter que fazer um tratamento para essa questão, né? Mas isso vai ajudar você pelas questões emocionais, vai te ajudar a ter um melhor processamento, vai beneficiar o cérebro, né? Vai beneficiar o teu sistema emocional, né? Vai mudar ali. E sempre cuidar, tá? As misturas, tá? Existe uma tabelinha de misturas mais para frente em outro vídeo, enfim, né? Eu vou colocar isso ali para vocês saberem o que vocês podem combinar juntos e o que vocês não podem combinar juntos nas refeições, tá? Hiperatividade e agressividade, tá? Aumente o consumo de aveia, trigo integral, arroz integral, nozes, semente de girassol e laranjas, tá? Quanto ao estresse, aumente o consumo de batata doce, inhame chinês, arroz integral, grão de bico, ervilha, nozes, amêndoas, laranja, tangerina, banana, semente de girassol, né? Isso para estresse, depressão, ansiedade, são extremamente bom, né? Ainda contra a hiperatividade, agressividade, nervosismo, depressão e estresse, tá? É importante evitar bebidas alcoólicas, gorduras saturadas, açúcar, café, refrigerantes, corantes, né? Alguns tipos de chás, tá? O consumo excessivo de carne vermelha, tá? Nós aqui do sul é muito difícil nós não comermos carne vermelha, né? É uma questão delicada, é muito mais uma questão regional, né? São por determinadas regiões, né? Então
ser vegetariano no Rio Grande do Sul é extremamente difícil, tá? É complicado, porque aqui você chega na casa de um amigo, de um familiar, de um parente, a primeira coisa que ele vai fazer para te receber é um churrasco, ou é uma galinhada, ou é um bife na chapa, enfim. É complicado aí essa questão de você não comer carne, tá? Eu digo por experiência, eu já tentei, mas não é praticamente impossível, tá? É impossível. Mas não que não dê, tá? Só que você vai ter que fazer algumas escolhas, se ausentar, né? A convivência social ela diminui bastante, tá? Ela diminui bastante a tua convivência social, mas bem tranquilo, nada contra, eu não sou contra quem come carne e quem é vegano, tá? Vegetariano, vegano, enfim, né? Não, pelo contrário, eu procuro sempre adequar os tratamentos, as dietas dentro dos hábitos, né? Do hábito de vida que a pessoa tem, né? Se ela é vegetariana, se ela é vegana, se ela é carnívora, enfim, dentro das suas dietas eu consigo, né? Eu vou adequar os tratamentos. Então tem produtos para veganos, tem produtos para vegetarianos e tem produtos para os convencionais, tá? Então a gente procura adequar, né? Muito bem, pessoal, eu queria passar, então, acho que deixei um pouquinho do que é medicina quântica para vocês, né? Deixei um pouquinho de como é o meu trabalho, de como eu trabalho, de como é a minha profissão, tá? Quem quiser entrar em contato para fazer uma avaliação, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo ali o telefone, o contato, tá? Mas pode ser pelo 51995155672, tá? Eu atendo o Brasil inteiro, atendo, né, todas as regiões, tá? Por agendamentos, atendo também presencial e à distância, tá? Então é uma questão da gente fazer o agendamento e fazer, então a melhor forma que eu possa ajudar vocês, tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês aqui um pouquinho da minha experiência então com a medicina quântica, para que você consiga mudar um pouquinho os teus hábitos de vida, para que você consiga mudar a tua forma de olhar a doença, tá? E olhe a doença não como um sinônimo de fim, de linha, de término de uma questão, mas de começo, tá? A doença ela vem para ser a tua melhor amiga, para te mostrar o caminho que você está fazendo não está legal, que você pode mudar. E todos nós podemos mudar. Todos nós podemos fazer diferentes, tá? A gente pode fazer diferente, a gente consegue fazer diferente, tá? Então assim, tire um hábito, tire uma hora, um momento para você mudar esse hábito, para você mudar as tuas formas, pensamentos, os teus sentimentos, para que você mude a forma com que você olha para você mesmo, tá? Sinta mais amor por você mesmo, exija menos de você, seja mais complacente com você mesmo, tenha paciência com você, tá? Seja por você, esse é a principal, faça por você, tá? Sinta em seu coração o que você precisa. Se você precisa se dar um abraço, se dê um abraço. Se você precisa de fazer um carinho, se faça um carinho. Mas faça por você, tá bom? Eu deixo aqui um grande abraço para vocês. Minha gratidão. Se você gostou do vídeo, você curte aí, compartilha, pode mandar para os seus amigos, tá bom? E no decorrer aí a gente vai fazendo mais alguns vídeos aí e falando um pouquinho mais sobre as questões quânticas, a saúde quântica, a medicina quântica e a vida, tá bom? Valeu pessoal, um grande abraço.